Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pedro Velho Poesia. É um canal simples, vocês veem que aqui atrás não há aqueles aparatos que as pessoas colocam de uma infinidade de livros de biblioteca, né? Mostrando que são intelectuais ou são grandes estudiosos, né? Uma pessoa simples que está falando, mas pela graça de Deus, pela sua misericórdia, nós estamos aqui para contribuir um pouco com coisas que durante a semana a gente conversa com nossos amigos ou no pequeno grupo a gente trabalha discutindo isso. E às vezes surgem essas dúvidas, né, essas polêmicas, porque às vezes são pessoas de outra grade e acreditam diferente. E nós devemos respeitar todas as pessoas com seus credos, com a sua fé, né? Mas eu gosto de um assim diz o Senhor. Então o tema de hoje nós vamos falar sobre o milênio, porque é uma coisa muito polêmica hoje, porque alguns dizem que o milênio vai ser na Terra e Satanás vai estar aqui e vai haver um período ali de oportunidade e as pessoas vão estar na Terra. E outros dizem que o milênio é no céu e a terra vai estar vazia, completamente vazia, só Satanás e os seus anjos. Então eu resolvi pegar o capítulo 20 de Apocalipse e ver mais ou menos o que é que o Espírito Santo pode falar para nós. Então no capítulo 20, versículo 1 a 2, a Bíblia trabalha a prisão de Satanás. E a gente entende que essa prisão não é uma prisão de algema, não é uma prisão numa cadeia, mas é uma cadeia de circunstância, onde Satanás não tem a quem tentar. E por isso ele vai ficar aqui num tempo apropriado para ele analisar, para ele refletir e para ele ser punido pelas próprias coisas que ele fez com a humanidade, né, com seus próprios filhos e com a rebelião que ele causou no céu. Então, a Bíblia também diz no verso 3 que ele foi lançado a um abismo, né? E quando foi lançado ao abismo, a gente vai encontrar em alguns textos da Bíblia que os demônios, né, ou as potestades habitam em regiões celestes, né? Então Satanás tem aqui como se fosse o seu laboratório de trabalho, o planeta Terra, né? Lá em Jó a gente encontra quando ele se apresenta na presença de Deus e pergunta de onde você vem, ele diz de rodear a Terra, porque a Terra pertencia por direito a ele, porque ele conseguiu vencer Adão, né? E perde esse direito quando na cruz Jesus vence, né, e recupera o seu trono, né? Lá em Atos 5, versículo 31, ele vem falando sobre isso, né, que Cristo constitui príncipe desse mundo, né? Jesus, no caso, pela vitória que ele obteve na cruz. Então, lançando no abismo, porque lá em Gênesis 1, versículo 2 também fala que no princípio, quando Deus criou o planeta Terra, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre ele, né? Amós 9, versículo 2 vem falando também, ainda que eu cave, chega o mais profundo do abismo. Então, sempre que fala da palavra abismo, na sua maioria, o sentido é o planeta Terra ou as profundezas da Terra. Ou o mundo dos mortos, que também é a Terra. Então, no 20, versículo 4, já vem falando que há um juízo, né? Um juízo antes mesmo do milênio. E a gente acredita que existe 3 juízos, ou um juízo com 3 fases. A primeira fase ela está acontecendo agora, que é um juízo de seletividade, onde todos os salvos e perdidos são definidos, né? E aí, 1 Pedro 4, versículo 17, diz que ele começa pela casa de Deus, né? Apocalipse 14, versículo 6, também falando que vê um anjo voando sobre a terra, anunciando, temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E quando Jesus chega nas nuvens para vir buscar os seus salvos, ele só vai separar os bodes, as ovelhas dos cabritos, né? Os salvos dos perdidos. Então há um julgamento que está acontecendo agora, que nós chamamos de juízo de seleção, ou juízo de seletividade. Quem vai ser salvo, quem vai ser perdido. E quando a gente pega Apocalipse 20, já do versículo 9 em diante, a gente vai encontrar um outro juízo que vai acontecer, que a gente vai explicar daqui a pouco. Então, quando a gente pega que há esse juízo antes, né, da volta de Jesus, a gente pergunta, depois desse juízo seletivo, o que acontece, né? Lá em Apocalipse, quando você continua no verso, ele vai dizer que esses filhos de Deus reinarão com ele durante 1000 anos, né? Mas reinarão aonde, né? Então, quando a gente pega Mateus 24, versículo 31 e 33, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que fala sobre a volta de Jesus, sempre se diz que ele vem até as nuvens, e os filhos dele serão levados com ele, né? Tanto os mortos ressuscitados como os salvos que estão vivos, estarão vivos na sua volta, mas não descreve ninguém ficando aqui, né? E reinarão com Cristo durante 1000 anos, tá certo? Então isso é
é fato do que está escrito aí, fácil de interpretar. E o que ficará na terra? Alguns dizem, a terra vai estar do mesmo jeito, só que vai ter um tempo de oportunidade, e tem aquela história dos judeus, tem mil histórias sobre isso. Mas não vamos deter nisso para não ficar longo o vídeo. Mas Jeremias 25, versículo 31 a 33, diz que chegará os estrondos da extremidade da terra, porque o Senhor entra em contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estercos sobre a face da terra. No começo, quando ele vem falando que chegará às extremidades da terra o estrondo, que ele vem falando sobre a volta do Senhor, e ele entrará em contenda contra os ímpios no juízo final, né? E diz que entregará eles à morte, que é a espada, e diz que não ficará ninguém sobre a terra, porque a terra vai estar, os mortos não serão sepultados, nem serão pranteados. E não serão sepultados nem pranteados por quê? Porque não existirão ninguém para sepultá-los, nem para chorar por eles. Jeremias 4, versículo 23, ele diz, observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que um homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Quando a gente pega em Mateus 24, em Mateus 25, sobre a volta de Jesus, diz que a terra fica em completa escuridão, né? Os astros não dão a sua claridade, tudo fica num mundo tenebroso e escuro, né? E ele diz, observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que não havia homem nenhum, né? Que todas as aves dos céus haviam fugido. Não havia nenhum ser humano sobre a face da terra. Corrobora com Jeremias 25, versículo 31 a 33. E quando diz que as aves fugiram, a gente entende aqui, seja as aves de rapina, que vão fazer parte daquela parte que está em Apocalipse 19, na ceia, né, quando ele diz, Cristo vencedor da besta e falso profeta, que é no 19, versículo 11, viu o céu aberto e eis o cavalo branco, seu cavaleiro chama fiel e verdadeiro. Aí ele diz assim, não é bem aqui, deixa eu ver aqui. No versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, venham e reúnem-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravo, tanto pequenos como grandes, né? E a gente entende aí que essa parte está falando justamente desse momento, em que a terra está, todos os mortos pela glória do Senhor, baterá pela espada que sai da sua boca, né, que é a sua palavra. Os ímpios não suportarão a glória do Senhor, pedirão aos montes que caiam sobre si. Apocalipse fala sobre isso. Mas ele disse que é um momento. Lá em Jeremias diz que as aves fugiram. E aqui em Apocalipse diz que as aves foram convidadas para esse banquete, para desfrutarem das carnes dos ímpios que estarão sobre a terra como estercos, né? Então vamos lá. Jeremias 20 já explica isso um pouquinho, mas no capítulo 7, deixa eu ver se é o capítulo 7 aqui, do capítulo 20, versículo 7. No 20, versículos 5 a 6, ele diz, porém o restante dos mortos não reviveram até o fim dos 1000 anos, que é a primeira ressurreição. Só os salvos ressuscitaram. Os ímpios, se tivesse que ter uma oportunidade durante o milênio, então os ímpios teriam que ressuscitar também, né? Porque como é que você pode dar oportunidade a quem está vivo e não pode dar oportunidade a quem morreu? Então isso não tem sentido. Então com a vinda do Senhor Jesus, os salvos mortos e vivos são reunidos para ser levados aos céus, mas os ímpios morrem por causa da glória do Senhor, né? Então não ficará ninguém aqui. E o restante dos mortos, ele diz, não reviveram até se completarem os 1000 anos. Que restante dos mortos? Todos os mortos ímpios, porque agora eles não têm mais oportunidade nenhuma, porque a terra vai estar naquele estado devastado, sem ninguém na terra, e eles estão perdidos para sempre, né? Então, durante o milênio, ele também não tem a quem enganar ninguém, porque vai estar
completamente todo mundo morto, né? Só vai estar Satanás e os seus anjos aqui. Mas ele diz no 7 que no final dos 1000 anos, Satanás será solto. E esse solto a gente entende que é que ele vai ser permitido fazer a mesma coisa que ele fazia, né? Ele voltará a enganar, mas enganar quem se todos estão mortos? Porque a gente também acredita que os ímpios vão ressuscitar antes do milênio. E vão ressuscitar por quê? Porque em Apocalipse 20, versículo 7 em diante, diz assim: quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, onde ele está, no abismo e na terra, né? Que é a terra. E sairá para enganar. De que forma Satanás engana, né, as nações? Se a gente pegar Apocalipse 12, 4, quando fala que ele, do céu, ele arrastou com a sua cauda, com o seu engano, a terça parte dos anjos do céu, e a gente pegar Isaías 9, versículo 15, diz que os obreiros fraudulentos, né, as pessoas que não fazem a vontade de Deus, são a cauda. Então, é a forma como Satanás engana. O engano vem por essa cauda, ou seja, por essas pessoas que pertencem não à cabeça que é Cristo, mas à cauda que é Satanás. E diz assim: e sairão para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, todas as forças do mal, ou todas as forças que contrariam a vontade de Deus, todos os sistemas políticos, religiosos, etc., né? A fim de reuni-los para a batalha. O número desse é como a areia do mar. Por que é como a areia do mar? Porque todos os ímpios mortos irão ressuscitar de uma vez só, né? Areia do mar. E eles marcharão, então, pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos. Só há movimentação dos ímpios contra Deus durante o milênio no final, quando eles se reúnem para atacar o acampamento dos santos e as cidades que descem do céu, né? Então Cristo vai estar na terra, não tem ninguém na terra dos santos, o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Nós vamos estudar isso todo sempre também, né? E vamos entender essa questão do lago de fogo, que ela não acontece em um momento diferente, mas num momento só. Então não é o inferno que está queimando agora, mas a gente vai entender quando é que acontece fogo. Porque durante a volta de Jesus agora não acontece fogo. Se a gente for estudar o inferno com profundidade na Bíblia, também não existe esse inferno queimando com fogo. Porque se você pegar 1 Pedro 2, versículo 4, versículo 9, é 2 Pedro, não lembro bem se é o primeiro ou o 2 Pedro, mas é 4, versículo 9, 2, versículo 4 e versículo 9. E se você pegar Judas 1, versículo 6 a 7, e pegar esses versos comparados, o inferno é onde Satanás está, um lugar de trevas, né, e reservado para o dia do juízo, mas lá não tem mortos, nem tem pessoas esperando ou sendo castigados agora. Então a gente pega esse texto, né, que é quando Satanás reúne os ímpios e vai destruir a Nova Jerusalém, e aí diz em seguida que há um trono. E a gente entende que esse verso aqui, ele está colocado à frente, mas é um contexto que ele fala antes da finalização e da destruição de Satanás. Porque é um juízo que acontece chamado trono branco, né, onde diz que vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida, aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Notem aqui que foram abertos tanto o livro da vida como o livro dos atos, né? Lá em 1 Coríntios 6, ele fala sobre justamente isso. Ele vem falando que nós iremos julgar não só as pessoas, né, mas iremos julgar até mesmo os anjos. E é por isso que eu disse que existem 3 fases desse juízo. A primeira está acontecendo agora, que é o juízo investigativo, ou juízo seletivo, né, para quem vai ser salvo, vai ser perdido. Durante o milênio, há um juízo analítico, onde nós vamos verificar, olhar todos os livros, para que não reste dúvida que o juízo de Deus é justo, porque pode ser que meu pai, minha mãe, ou eu, ou você não esteja lá, e as pessoas questionam, uma pessoa com tanta santidade não está nos céus, né? Então, no juízo analítico, nós verificaremos esses livros
e veremos que as pessoas se perderam, e Satanás se perdeu, e os anjos se perderam, e não tiveram oportunidade, né, de se salvar, porque eles desprezaram o advogado principal, que foi Jesus Cristo, né, e a salvação, que é o próprio Cristo. Então, nós vamos ver toda essa relação de atos e vamos determinar que o juízo de Deus é justo. E é aí que acontece justamente a parte que entra falando sobre fogo. O mar entregou os seus mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele estavam. Se você pegar Apocalipse 6, quando fala do cavaleiro do Apocalipse, cavalo amarelo, fala de um cavaleiro da morte, né? E a morte o seguia. Então, que morte seguia? Que cavaleiro era esse? O cavaleiro da morte é Satanás, porque o salário do pecado é a morte. Quem trouxe o pecado foi Satanás. Quem gerou o pecado foi Satanás. Então ele é o cavaleiro da morte. E a morte o segue porque a morte não é um ser, né? A morte é um sentido figurado, como esse cavaleiro aí do cavalo é um ser figurado que representa Satanás, mas a morte se espalhou porque esse cavaleiro ele foi exterminando, né, ou lançando os seus erros, que levam a todo o mundo à perdição eterna, certo? Então a gente encontra aqui que vai ser lançado nesse fogo, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. A gente vê também Apocalipse 22, versículo 12, eis que venho sem demora e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Né? Então, apesar de nós sermos salvos pela graça, mas nós vamos receber a recompensa pelas obras, aquilo que nós fizemos. Né? Então, automaticamente, é lógico que pela aceitação a Jesus, nós vamos produzir o fruto do Espírito, que são essas obras. E automaticamente, os que rejeitarem isso vão ser jogados aonde? Aí diz, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte é um sentido figurado. Então vai ser lançado no lago de fogo quem? Né? Não vai existir mais a possibilidade nenhuma, porque o pecado vai ser exterminado. Então a morte não vai ter possibilidade de existir, porque 1 Coríntios 15:56 diz que o aguilhão do pecado é a morte. Né? E a força do pecado é a lei. Então, não havendo pecado, não há morte. Então a morte vai ser exterminada por esse sentido. Então, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Se o inferno já é de fogo, como é que vai ser lançado dentro de outro lago de fogo? Se eles já estão sendo atormentados e queimados agora, os ímpios, como é que eles vão ser queimados também aqui? Né? Porque são seres espirituais, almas ou espíritos que estão queimando lá. Para que necessitaria pegar o corpo, reassumir o corpo para ser destruído se eles já estão destruídos? Não tem sentido isso. Esta é a segunda morte. E essa segunda morte só acontece depois do milênio, quando o mal será debelado para sempre. E ele diz assim, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, lá em Apocalipse 20, versículo 10, diz, o diabo que eu tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta. Não quer dizer que antecipadamente vai haver um lago onde Satanás vai ser jogado com a besta, mas esse contexto do capítulo 10 você joga dentro do capítulo de 14 a 15, que é quando o cavaleiro, que é Satanás, a morte, o inferno e tudo, vai ser jogado ou vai ser destruído. E onde é que está escrito isso, Carlos? Né? Ou professor Carlos? Na verdade, na minha simplicidade, eu fui olhando alguns versos para dar apoio a isso que eu acredito. Né? Então, quando eu digo assim, que vai ter uma destruição eterna e não vai ter uma destruição eterna e não uma eterna destruição, eu vou pegar, por exemplo, Malaquias 4, versículo 1 a 3, né, que vai dizer que Satanás e os seus anjos vão ser totalmente destruídos. Nós pisaremos sobre as cinzas dos ímpios, porque eles farão cinzas debaixo dos nossos pés. E o ímpio vai ser destruído. Então não vai ser destruída a matéria e a alma vai ficar no local, ou o espírito vai ficar no local, porque aí seria contraditório para a Bíblia. Porque 1 Pedro, quando fala sobre 3, versículo 7 a 8, quando fala sobre a destruição do planeta, os céus se incendiarão, os elementos se desfarão, é isso que eu vou criar novos céus e nova terra. Apocalipse fala também sobre isso. Então, se ele vai criar novos céus e nova terra, no plural, né, os céus, tudo vai ser destruído.
né, e vai ser refeito como era no original. E por que vai ter que ser destruído? Porque a profanação de Satanás não foi só na terra. Ele profanou o céu, ele criou um problema no céu, e ele deixou uma mácula no céu e um vazio no céu. Ele pisou no santuário de Deus, porque ele esteve na presença de Deus quando foi pedir, mostrar o seu reino, a questão do seu reino, e foi falado sobre Jó, né? E ele esteve na presença de Deus, o céu está maculado. Então por isso que a gente entende que Apocalipse, Daniel 8,14, quando fala até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, não é questão só de purificação dos pecados, porque os registros vão ser apagados ou transferidos para Satanás, como era no juízo do santuário terrestre, onde os 2 bodes eram colocados, e era colocada a culpa ou toda a sentença sobre ele, e não havia derramamento de sangue, porque não estava justificando o pecador ali, nem o pecado, abolindo o pecado, mas no outro havia morte, né, dizendo que há uma expiação pelo pecado. Então o outro era colocado e mandado para o deserto, símbolo do milênio, que vai estar justamente sem Satanás e os seus anjos aqui, nesse completo vazio, né? Então é mais ou menos isso que a gente pode entender. Então, Malaquias 4, versículo 1 a 3, Ezequiel 28, versículo 18 a 19, quando fala que Satanás deixará de existir para sempre. O texto é bem claro quando ele fala sobre isso. Então, Satanás não vai ficar junto com as almas ou espíritos, penando para sempre, sendo castigado, até mesmo porque quando o fogo destrói tudo e cria-se novos céus e nova terra, onde é que vai ficar esse inferno? Porque a Bíblia não fala em Apocalipse, depois do capítulo 21, que vai ficar um local separado onde vai estar o inferno, né? Os ímpios sofrendo. Então a gente entende também que há um momento em que os mortos veem Satanás e o reconhecem e os veem sem poderes durante o milênio, que é justamente nesse final, quando ele recupera, né, os seus poderes, né? Quando a gente pega Isaías 14, 19 a 20 e 9 a 10, a gente entende que ali está falando de Satanás, Ezequiel 28 também está falando de Satanás, e a gente entende que é um período que ele recupera os seus poderes porque são devolvidos do milênio, e ele regimenta essas pessoas, porque ele consegue enganar essas pessoas de novo, mas as pessoas começam a olhar para ele e dizer: era você que enganava as nações? Você está como igual a um de nós, né? Sem poderes, sem força, iguaizinhos a nós? E aí é quando ele consegue, pelas habilidades que ele tem, pelo poder que ele tem, e por ver que a Nova Jerusalém é uma coisa pequena, né, comparada à quantidade que é como a areia do mar, os ímpios perdidos. E ali estão todos os generais comandando pessoas que têm formações bélicas e acordaram da ressurreição com aquele mesmo ímpeto, aquele mesmo desejo de guerra, de batalha, assim como morreram. Não vai ser difícil Satanás encantá-los pela possibilidade de destruir a Nova Jerusalém, só que dessa vez desce fogo do céu e consome Satanás, que está onde? Na terra. E os ímpios que estão aonde? Na terra. Então todos serão consumidos e exterminados. Tem um monte de texto aqui que eu vou colocar e você depois dá uma olhada nisso. 1 Coríntios 6, versículo 1 a 3, né? Apocalipse 20, versículo 11 a 15, Apocalipse 20, versículo 9 e 10, Mateus 24, 29, Mateus 25, versículo 31 a 34, 41 e 46, Mateus 3, versículo 12, 2 Pedro 3, versículo 7, 2 Pedro, não é nem 1 Pedro não, 2 Pedro 3, versículo 7, que fala que a terra e os elementos e tudo e o céu serão desfeitos, né, por fogo. Apocalipse 20, versículo 7 a 9 e 14, Judas 1, versículo 6 a 7, 2 Tessalonicenses 1, versículo 8 a 9, Malaquias 4, versículo 1 a 3, Ezequiel 28, 18 a 19. Quando você olha todo esse contexto, e Daniel 12, versículo 2, Sofonia 3, versículo 8, a gente entende que Deus vai destruir como um todo e vai recuperar como um todo, né? Então, Apocalipse 21, a gente vai entender que vai existir novos céus e nova terra. Mas, no capítulo 21, versículo 8, ele diz: quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que eles cabem, será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não é que está queimando agora, mas se você ler o Apocalipse 20, 14 a 15, você vai entender que isso vai acontecer depois do milênio, né? Então é só uma figura de linguagem. Mas todos que não creem na verdade, todos que rejeitarem a verdade, vão ser destruídos juntamente com Satanás para sempre.
É um papel que vai ser queimado e não vai existir mais. Que Deus possa iluminar a sua mente e você possa procurar na palavra a verdade.